As tarifas e guerras comerciais foram trazidas com a ideia de trazer de volta a manufatura e os empregos para os Estados Unidos, tirando-os da China, que roubou dos americanos. Mas ao que parece, nem China, nem os Estados Unidos estão saindo vencedores dessa guerra. Ao invés disso, parece que a Índia está silenciosamente se tornando a verdadeira vencedora. A manufatura e os empregos estão se movendo da China para a Índia em um ritmo mais rápido do que a maioria esperava ser possível. E isso não está acontecendo apenas com as grandes corporações, mas também pequenos negócios estão fazendo o mesmo movimento. Além da guerra comercial, existe uma razão ainda maior por trás dessa transferência global de riqueza. E é algo do qual você também pode participar. Meu nome é João Carelli, fui gerente de instituição financeira com 10 anos de mercado financeiro e agora dirijo a Formadores de Mercado, onde eu ajudo investidores ativos a compreenderem o dinheiro, macroeconomia, geopolítica e como aumentar os seus retornos a longo prazo. Recentemente, a Apple chocou o mercado ao anunciar que vai transferir a montagem dos iPhones da China para a Índia, devido à turbulência causada pelas tarifas. E o que mais surpreendeu os investidores foi que o Tim Cook declarou que no trimestre de junho espera-se que a maioria dos iPhones vendidos nos Estados Unidos tenha a Índia como país de origem. Isso não é algo que eles planejam implementar em 10 anos ou mais. Está acontecendo já nesse ano, em 2025, no próximo trimestre. Rápido demais. Mas como eu disse, não são apenas os gigantes. Estamos vendo o mesmo comportamento em pequenos negócios. Marcas diretas ao consumidor, empresas de e-commerce que vendem em plataformas grandes como a Amazon, todos correndo para sair da China e encontrando na Índia um destino que, surpreendentemente, os recebe de braços abertos, com os melhores preços e qualidade suficiente. Por que isso está acontecendo agora? Número 1. A China não é mais um lugar barato para fabricar as coisas. Isso era verdade há décadas atrás. Hoje, não mais. Tim Cook já havia mencionado isso anos atrás, ao explicar o porquê fabricam na China. Abre aspas. Há uma confusão sobre a China, e eu vou te dar minha opinião. A concepção popular é que as empresas vão para a China por conta do baixo custo de mão de obra. Não sei exatamente para que parte da China vão, mas a verdade é que a China deixou de ser o país de mão de obra barata há muitos anos. Essa não é a razão para estar na China do ponto de vista da cadeia de suprimentos. O motivo é a habilidade e a concentração de habilidade em um único lugar. E o tipo de habilidade? Os produtos que fazemos exigem ferramentas avançadas e precisão de última geração. A habilidade técnica para isso é muito profunda aqui. Nos Estados Unidos, talvez, você não consiga encher uma sala com engenheiros de ferramentaria. Na China, você consegue encher vários campos de futebol. Fecha aspas. Essa expertise vocacional é muito profunda. E dou muito crédito ao sistema educacional por ter mantido o foco nisso, mesmo quando outros países, por exemplo, o Brasil, diminuíam esse tipo de formação. Agora, eu acho que muitos países perceberam que isso é essencial e precisa ser corrigido. Mas a China acertou isso desde o começo. Em outras palavras, o grande motivo de tanta manufatura estar na China é porque existem muitas pessoas lá. Se você precisa de uma certa quantidade de trabalhadores para um determinado tipo de habilidade, é muito provável encontrá-los na China, simplesmente pela quantidade de pessoas. Você não precisa que todos sejam os melhores, só precisa da quantidade necessária com as habilidades que você busca. Mas o custo de produção tem subido lentamente na China, e agora todos estão sentindo isso de forma dolorosa. Além disso, nós temos que reconhecer que as tarifas e a guerra comercial começaram a ter um impacto enorme. Pouquíssimas empresas estariam saindo às pressas da China se não fosse essa política agressiva dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, isso era algo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mesmo sem guerra comercial, por conta do colapso demográfico da China. A idade mediana na China hoje é de 39 anos. E o país já tem mais idosos que precisam de suporte do que jovens que possam sustentá-los. A taxa de natalidade é péssima. A população está encolhendo pela primeira vez desde a era de Mao, quando milhões morreram sob o comunismo.
Como resultado desse colapso demográfico, a China tem imposto uma economia controlada de cima para baixo, tentando estimular o crescimento por meio de afrouxamento quantitativo, impressão de dinheiro e corte na taxa de juros. Mas se isso ainda não ficou claro para eles, logo ficará. Você não pode simplesmente imprimir a sua saída de um colapso demográfico. E é justamente aí que entra a Índia. Para você ter noção, em 2023, a Índia ultrapassou a China e se tornou o país mais populoso do mundo. Hoje, eles têm 1,45 bilhões de pessoas. E o mais importante, a população segue crescendo. Embora o ritmo tenha desacelerado nos últimos anos, está longe de encolher como acontece hoje na China. Além disso, a idade mediana é de apenas 28 anos. Ou seja, é uma população crescente, grande e muito jovem. Em outras palavras, eles não têm o problema demográfico invertido da China. Eles têm uma população jovem e em expansão. Mais cedo eu mostrei o que o Tim Cook disse sobre a China. O motivo era a quantidade de pessoas com habilidade para trabalhar com a manufatura. Mas isso também é verdade na China. Por isso, a Apple consegue transferir toda a sua produção de iPhones para lá ainda nesse ano. Além disso, a Índia tem iniciativas governamentais pró-manufatura, incentivos fiscais, uma população amplamente fluente em inglês, mesmo que o sotaque indiano seja complicado de entender às vezes, e o mais importante, eles estão com fome de crescimento. Isso tem surpreendido desde pequenas empresas até as maiores do planeta. A Índia tem feito negociações agressivas, cortes de preço, incentivos e até agora muitas empresas estão descobrindo que conseguem preços melhores e qualidade igual ou até superior à que tinham na China. Então, quem está ganhando nessa grande transição da China para a Índia? Com a Índia se tornando a nova fábrica mundial. O vencedor principal é, obviamente, a Índia, que está recebendo todos esses novos negócios que tanto desejava. No curto prazo, isso significa que os consumidores perdem. Essa transição custa caro. Mesmo indo para um lugar mais barato a longo prazo, há um custo de transição. E isso pode vir com perda de qualidade eventualmente, pelo menos no início. Isso significa que o consumidor, especialmente o americano, vai pagar esse preço primeiro. Mas nem tudo é problema. No médio a longo prazo, é muito possível que isso se mostre benéfico para os consumidores. Com base no que estamos vendo agora e na velocidade da mudança, os consumidores americanos vão poder em breve ter acesso a produtos mais baratos e de melhor qualidade. E aqui vale relembrar, não só consumidores americanos, mas os consumidores do mundo inteiro quando nós estamos falando de empresas grandes, como por exemplo a Apple. E como a definição de riqueza é o que você tem acesso, sua qualidade de vida e quanto custa para obter o que você quer, no longo prazo, isso pode significar para o mundo um consumidor mais rico. As implicações econômicas disso são algo que muita gente percebe de maneira intuitiva, mas ao assistir um noticiário, por exemplo, não reflete sobre isso. A manufatura não está voltando para os Estados Unidos. A verdade é que a maior parte dos americanos não quer trabalhar em fábrica. Hoje, existe mais fábrica aberta do que os americanos conseguem preencher as vagas. Parte disso se deve ao custo da mão de obra. A maioria dos trabalhadores americanos quer ganhar mais do que uma fábrica consegue pagar. E os americanos que acabam aceitando esse salário, muitas vezes não têm as habilidades necessárias. Isso, no final das contas, significa que não importa quantos empregos você tente criar na indústria. Simplesmente não existe pessoa suficiente para preencher. Então, em vez de trazer esses empregos de volta para os Estados Unidos, eles estão sendo redirecionados para outros países, especialmente a Índia, mas também o Vietnã, a Indonésia e outros países asiáticos. Do ponto de vista econômico, isso indica que o PIB da Índia deve crescer muito com essa mudança. Como investidor, uma ideia a se considerar é começar a olhar para a Índia com mais carinho, porque podem surgir boas oportunidades de investimento lá. João, mas como eu investiria na Índia? Através de ETFs. Hoje existem ETFs para tudo. Um exemplo é o NDA, o ETF iShares MSCI Índia. Inclusive, se você quiser ser mais ousado, pode até abrir um short contra a China, a operação que a gente chama long short. Short a China, long a Índia. Mas enfim, precisa ser avaliado. Eu não recomendo um short vendido puro, mas você pode comprar opções de venda, por exemplo. Tudo
feito com muita estratégia. No final das contas, seja essa mudança rápida como agora ou mais lenta, ela me parece inevitável. A Índia está hoje onde a China estava há 30 anos atrás. O custo e a qualidade da manufatura estão mudando rapidamente para a Índia. E as políticas comunistas da China não estão conseguindo frear mais isso. Se você quiser a minha ajuda direta para aplicar ideias e estratégias como essa no seu portfólio, é muito simples. É só clicar no link na descrição abaixo e conversar com a gente pelo WhatsApp. Como sempre, tenha um ótimo dia. Muito obrigado por assistir.